Boa noite, meus amigos. Na última live tínhamos falado da origem de África e tínhamos, portanto, citado que os problemas de cor e de nomenclatura se tornavam particularmente difíceis quando se tratava dos habitantes da África, em especial da África mediterrânica e do Nordeste, aos quais não se dá o nome de negros. Os europeus, pensando aliás corretamente que esses povos pertencem ao mesmo tronco fundamental, chamado geralmente caucasoide, tendem a considerá-los brancos, afirmando infelizmente muitas vezes que, por esse facto, são intrinsecamente superiores às populações negras de África. E, portanto, tal pressuposto é o mesmo princípio que norteia a interpretação da história africana apresentada como modelo na introdução antropológica de Seligman. C.G. Seligman, na sua obra Raças de África, diz que, portanto, nas suas mais recentes edições, chega-se a designar os africanos do Norte simplesmente como europeus. Anteriormente eram designados por amitas, e o livro está cheio de exemplos tentando provar a sua superioridade sobre os negros, sendo já evidente que a maioria desses exemplos não é confirmada pelas circunstâncias históricas atuais. Mas o grande problema neste caso reside no facto de não existir nenhuma designação satisfatória hoje em dia para os povos do tronco caucasoide que não vivem na Ásia ou na Europa, mas que são indígenas em relação à África, desde há muitos milhares de anos. Os africanos não negros, mas que também nem sempre apresentam a pele muito clara, são por vezes chamados líbio-berberes, tendo sido o nome de líbios atribuído pelos geógrafos gregos do primeiro milénio a.C. e o de berberes pelos árabes muçulmanos que penetraram no norte de África, vindos da Síria e da Arábia a partir do século VII d.C. Os geógrafos gregos e árabes faziam, porém, a distinção entre os líbios ou berberes e os africanos mais ao sul, que eram designados por etíopes ou al-Sudã, nomes que querem simplesmente dizer homens de pele escura. O uso generalizado de amitas do termo bíblico Ame, por exemplo, na citada obra de Seligman, comporta ainda outro inconveniente, que é o de confundir a raça com a língua e com a cultura. Em rigor, os termos amita e amítico devem empregar-se não para designar um tronco étnico, mas sim um grupo de línguas semelhantes, incluindo o egípcio antigo e as línguas berberes do resto do norte da África e de grande parte do Saara, tendo aquela língua sido completamente substituída pela língua arábica e estas tendo sido na sua quase totalidade a família das chamadas línguas cuxíticas do nordeste da África, incluindo o Beja, o Somali e o Galá, e algumas das línguas faladas ao sul do Saara, entre o Níger e o lago Chad, nomeadamente a língua Hausa. Ora, os povos que falam a língua Hausa são universalmente reconhecidos como negros, o que vem provar o que deveria ser óbvio, isto é, que não existe nenhuma relação direta entre o tronco étnico e o tronco linguístico. Mesmo como simples classificação linguística, os termos amita e amítico colocam problemas e já não são muito utilizados. Os linguistas modernos pensam que pouco ou nada distingue o grupo de línguas amíticas de África do grupo de línguas semíticas da Arábia e do Próximo Oriente. Algumas destas, inclusive, é o arábico e ainda o amárico, a língua dominante dos planaltos etíopes, em consequência de muitos séculos de aculturação e de fixação de povos de línguas semíticas, tornaram-se, para todos os efeitos, línguas africanas. Por isso, cada vez mais se aceita que as chamadas línguas amíticas africanas e as chamadas línguas semíticas existentes no Próximo Oriente e em África deveriam ser classificadas numa única grande família linguística,
para a qual já foi proposta a designação de afro-asiática. Um outro problema para o historiador da África, que utiliza o critério da cor da pele como principal denominador da raça, é o de se tratar de materiais que não sobrevivem muito tempo à morte e à inumação. Os próprios ossos do homem não se conservam na terra, ao contrário do que sucede com alguns dos objetos que ele fabrica, especialmente os objetos de pedra ou argila, o que é particularmente verdadeiro para a África tropical, onde a combinação de um alto grau de umidade e de acidez dos solos significa em geral que toda a matéria orgânica não tem possibilidade de se conservar na Terra por muito tempo. Essa é a razão porque, neste capítulo introdutório, a abordagem histórica ao homem africano é feita sobretudo em termos de desenvolvimento da sua cultura, tal como foi revelada pelos utensílios descobertos pelos arqueólogos. Uma cultura não pode ser atribuída com certeza à atividade de um tipo específico de homem se não existir uma quantidade razoável de esqueletos suficientemente bem conservados num contexto arqueológico e com vestígios culturais correspondentes, o que é raro em África, sobretudo na África tropical, até uma época relativamente recente. Há ainda o problema resultante do facto de todo novo tipo de utensílio de uso generalizado e, de um modo mais geral, todo e qualquer elemento cultural, se ter muitas vezes expandido mais ampla e rapidamente do que o tipo ou grupo humano respectivo que lhe deu origem. Por todas essas razões, não é atualmente possível descrever com exatidão os processos pelos quais o homem de Neandertal ou da Rodésia deu origem ao homem moderno em África, quer aos negroides, quer aos caucasoides. É, no entanto, evidente, do ponto de vista cultural, que desde 35.000 anos antes da nossa era, o homem desenvolveu várias tecnologias especificamente relacionadas com as condições climáticas e geográficas existentes. Portanto, eu penso que para não estarmos a complicar mais este estudo, ficávamos hoje por aqui e portanto, depois, sob o ponto de vista cultural, isto seria depois tratado falando da cultura aterense, designação que provém do nome da estação de Bir al-Ater, no leste da Argélia Oriental, que sucedeu à cultura musteriense no noroeste da África e no Saara, além de outras culturas locais desenvolvidas nos trópicos africanos. Portanto, os vestígios de esqueletos provam que um tipo de homem moderno, diferente dos caucasoides da Ásia, da Europa e do norte de África, e especialmente adaptado às condições dos trópicos africanos, apareceu na África Oriental cerca de 50.000 anos antes de Cristo e que durante cerca de 10.000 a 20.000 anos tal tipo evoluiu por seleção natural em duas direções diversas, consoante as exigências de dois ambientes diferentes. Um dos resultados foi o negro, adaptado às condições de umidade da África Equatorial e Ocidental. O outro foi uma variante mais adaptada às terras de pastagem e às savanas mais secas da África Oriental e Austral. E por hoje terminamos aqui, portanto, este estudo sobre portanto, as origens de África, que é um estudo profundo e muito importante e que praticamente a maioria das pessoas desconhece. E, portanto, depois haverá muito mais outras coisas a tratar quando for apropriado fazê-lo, como falar dos graus de mestiçagem e de outras coisas semelhantes. Portanto, nos tempos modernos a situação é concretamente o norte e o nordeste da África são praticamente habitados só por caucasoides, os quais antes estão praticamente reduzidos às terras áridas do extremo sudoeste do continente, no deserto de Kalahari e na sua periferia, enquanto que em todo o resto de África predominam os povos negros,
No entanto, ainda há 5.000 anos, aproximadamente, a situação deve ter sido muito diferente. E por hoje é tudo. Um resto de noite muito feliz para todos e ouçam a live várias vezes para perceberem estas alterações que são de há longos séculos, muito longínquas e que nos dão origem, portanto, da vida humana em África. Então, boa noite.